Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje, vamos falar sobre preferências, preços e liberdade. Por que a teoria subjetiva do valor supera Marx? Comigo, tenho Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo bom. Vamos falar mais verdades aqui? Aquelas Sim. verdades que afetam a galera? É, é aquela, né? A gente está fazendo esses episódios um pouquinho mais conceituais, né? Novamente, porque a gente percebe, né? E quem está dizendo que Bitcoin tem valor em si mesmo está mais próximo de Marx do que de Mises, né? Muito bem colocado. E é importante deixar isso claro, né? Antes que o socialismo laranja contamine as boas almas e a levem com esse discurso sedutor de dizer que é a reserva suprema, é que todo mundo quer, porque tem valor em si mesmo, porque a criação foi perfeita, Deus estava lá na hora. Nossa. Selecione bem as pessoas que você segue na rede social, porque tem muita gente aí espalhando socialismo aí revestido de bitcoinheiro. E toma cuidado para você não cair nessa, viu? É, é importante. É importante esse alerta. É importante esse chamado à crítica. É importante esse chamado ao apontamento. E não um apontamento do tipo formem times e se matem, entendeu? Muito dessas pessoas que às vezes falam coisas assim, elas também têm coisas interessantes a dizer. Então, assim, não é para simplesmente, não, o cara desbancou fulano, então eu não vou mais ouvir fulano porque agora eu sou do time cicrano. Não. Pelo menos assim, eu sei que não é, tá? Porque, como eu já disse, fui expulso de grupos e afins e tal, eu sei que não é, mas eu estou aberto ao diálogo, né? Então, quiser conversar, achar, olha, não concordo nisso, quero conversar, tem espaço aberto aqui, sei que tem pelo Felipe também, né? Já falando um pouco por ele, Uhum. mas Não tinha não, mas tem, agora tem, né? Foda-se. tem, cara, é importante. É importante a gente ouvir Não tô essa brincando, tem sim. dissidência. É importante a gente dar espaço e é importante a gente mostrar outro espaço, né? Hum. Essa, né, teoria subjetiva do valor, ou teoria do valor subjetivo, né? Ela iniciou com Karl Menger, né, um economista austríaco. Isso foi apresentado como ideias no final do século XIX e foi um dos fundamentos do que veio a ser a escola austríaca de economia, né? A escola austríaca de economia, ela é uma leitura moderna da antiga escola de Salamanca aqui na Espanha, que eu estou inclusive convencendo a patroa a ir lá para conhecer. Tem uma catedral belíssima e tudo, que é uma escola de pensamento católico que emergiu não só na economia, mas numa série de saberes, deu passos importantes e foi muito elegante em tirar dinheiro e Deus, Deus, dinheiro não se mistura, o dinheiro deve estar com o indivíduo e liberdade e princípios que levaram a escola austríaca a poder fazer esse belíssimo trabalho e pensamento moderno depois, já com Revolução Industrial, mas eles fizeram isso anterior, né? Então foram século 14 e 15, então foi bem no começo da coisa, aquele momento em que a Espanha também teve sua saída para o novo mundo, né? E as riquezas começaram a chegar e isso permitiu com que o Estado e igreja produzissem esse tamanho conhecimento. E essa escola veio justamente para falar isso, né? Tirar
essa coisa, né? Dê a Deus o que é de Deus, dê ao homem o que é de homem, o homem é o dinheiro tem que ser livre, ele tem que circular livre, ele não pode ser coagido ou coaptado, seja por igreja, seja por estados, seja por reis, né? Então foi uma coisa bem interessante que eu acho válido que as pessoas entendam que isso saiu dentro do cristianismo, dentro da Igreja Católica, e que as pessoas hoje estão esquecendo e estão querendo associar o Bitcoin a Deus, enfim, né? Fica Eu ia o... falar isso, se você não falasse, eu ia falar, mas é. Ah, mas é, cara, isso não, isso é preocupante, no mínimo, porque a gente lá atrás teve uma enorme vitória ao conseguir dissociar o dinheiro da religião. A próxima Sim. grande vitória vai ser dissociar o dinheiro do Estado. E aí agora vem uma galera querendo pegar o dinheiro que pode ser dissociado de religião e de Estado e associar de novo com religião. Cacete! Porra, não, foge a lógica, cara. Foge. Então, é por isso que vale isso, né? Porque essa teoria de valor subjetivo teve essa raiz, né? Essa raiz nessa escola de pensamento. E acho válido citar, inclusive a gente vai fazer um episódio. Já mandei uns materiais pro Felipe ler também, em termos disso, porque é uma coisa um pouco mais antiga, né? Assim, um pensamentos mais interessantes e acho que vale um episódio só disso também. Aí veio a escola austríaca e começou a pensar que, né? Enquanto Marx veio e escreveu o conceito de mais-valia, né? E a galera bateu palma para isso e tudo, que era você trabalhou, você tem essa hora de trabalho, o teu patrão te paga menos daquilo que você produziu, então ele explora a tua hora de trabalho e ele lucra em cima disso, né? Com o capital que ele investiu, comprou o maquinário também e ele explora essa sua hora de trabalho, porque a sua hora de trabalho valeria muito mais se não fosse a presença dele, né? E é impressionante como algo tão errado assim consegue se perpetuar e vender até inclusive em livros como economia e não como alucinação, Ficção né? científica. Devaneio. É, Mas e aí o Karl Menger vem justamente dizer não, né? O valor de algo não está na sua hora que foi trabalhada para gerar aquilo. Está enquanto a pessoa que tem a mercadoria, dinheiro, está disposta a trocar esta mercadoria, dinheiro, por aquilo que você produziu, porque ela considera que a mercadoria, dinheiro que ela tem para pagar aquilo, vale menos para ela do que o que ela quer com aquele produto que você produziu. E a relação se troca quando você inverte o lado, né? Você pede um preço que para você justifica você entregar aquilo que você tem em troca daquela quantidade de mercadoria, dinheiro, que você está pedindo por aquilo que você produziu, né? Então faz a coisa parecer muito mais ligada à realidade e eu fico pensando por que algo tão simples assim não é universalmente aceito. Você tem uma noção? Porque para mim é puro e cristalino e as pessoas insistem em dizer o conceito de mais-valia, né? Que a hora trabalho é o mais importante. é muito difícil, né, você associar isso. Eu não sei. Eu tenho alguns exemplos, talvez grotescos, que eu vou evitar aqui, mas eu vou tentar trazer, né, o processo de pensamento que eu sigo para que isso fique extremamente claro na minha cabeça, né? E aí, obviamente, vocês que nos ouvem, comentem acerca disso, se vocês acham que esse processo faz sentido ou não, para você entender que o valor ele é subjetivo, né? Então vamos lá. A teoria subjetiva do valor diz que o valor das coisas em geral é um valor subjetivo. Então vamos lá. Eu posso ter, por exemplo, na minha casa, um copo que eu ganhei da minha avó,
que, sei lá, ela trouxe da Alemanha no pós-guerra. E esse copo ele tem um valor para mim, porque foi a minha avó que me deu. Esse copo ele pode também ter um valor muito elevado para outra pessoa, não porque foi a minha avó que me deu, o cara nem sabe quem foi minha avó, mas porque ele foi trazido da Alemanha no pós-guerra. E esse copo ele pode para uma outra pessoa ter um valor diferente, que não sabe quem é minha avó e não se importa com um artefato trazido da Alemanha pós-guerra. Então Exatamente. você tem três pessoas que vão valorizar o mesmo bem de formas completamente diferentes. E essas pessoas estarão dispostas a dispor de bens, principalmente dinheiro, né, que a gente fala, para obter isso. Então, por exemplo, eu pagaria tanto para ficar com o copo da minha avó. O segundo cara pagaria tanto para ficar com o copo vindo da Alemanha pós-guerra. E a terceira pessoa, se ela recebesse o copo de graça, ela jogava fora. Ou Uhum. seja, eu tenho uma valoração totalmente subjetiva daquilo. E aí você começa a trazer, né, essa parte, né, do mais-valia que o Hugo falou, quando, beleza, o preço gasto, né, assim, a mais-valia, né, o valor agregado à produção do copo, ela foi uma, seja lá quanto for. Eu posso pagar o valor dessa mais-valia, só que esse copo ainda vale mais do que isso para mim, porque foi minha avó que me deu. Para o outro cara, esse copo vale muito mais do que isso, porque mesmo sem saber quem é minha avó, ele vem da Alemanha pós-guerra. Para a terceira pessoa, esse copo não vale nem o preço do tal do mais-valia, lá do que foi gasto lá pela mão de obra do trabalhador. Até, É, até para você aceitar isso, você tem que avaliar que é o mesmo objeto ele tem, porra, valores diferentes, pessoas diferentes. É muito claro, não sei, sabe? pois é, cara, eu fico pensando, a primeira vez que eu vi isso, eu falei, cara, mas isso é óbvio. Pô, aí eu falei, cara, mas só isso aqui acaba com tudo, porque assim, tudo depois que o Marx disse a respeito disso, da teoria dele, leva em consideração este princípio da mais-valia, que é errado. Então, você pode riscar tudo e jogar fora. É. Tem uma coisa que eu tava pensando aqui, tava até anotando enquanto você falava. Você falando da analogia do copo, mostra claramente uma diferença do que é preço do que é valor, né? Uhum. E é interessante que, assim, nem todo valor é precificável. Claro, E nem todo preço é valor, né? com certeza. Então, tem coisas que o valor não consegue, o preço não consegue valorar aquilo, não consegue medir. Por quê? Porque aquilo para você tem um significado especial, e não vai ser esse dinheiro que vai pagar, né? Vou dar um exemplo besta, né? Eu tenho uma pequena coleção de equipamentos pessoais de powerlifting, que é faixa de punho, faixa de joelho, basicamente. E eu tenho uma faixa de joelho que foi muito utilizada por grandes levantadores, né? Assim, que os caras falavam assim, cara, essa é a melhor faixa, sabe? Por pelo menos 5 anos foi quase unânime a pessoa dizer, esta é a melhor faixa. E eu tenho essa faixa. E o cara faliu. O cara dessa empresa faliu. Então, assim, você não tem mais no mercado, né? Então você tem um item que não existe mais. E assim, já me ofereceram um bom valor por ela e eu neguei, sabe assim? Me ofereceram na época R$ 600, isso era dólar a menos de 3. Então eram US$ 250, assim. Eu falei, não, cara, tipo, na boa, isso pra mim é um preço de uma boa de qualidade trazida dos Estados Unidos e vendida aqui. Para mim, isso aqui tem valor maior que isso, né? Então, Sim. por essa questão de raridade, né? Então, assim, se
Se estiverem ouvindo isso e quiserem comprar essa faixa de joelho, não me venha com uma proposta de R$ 600. Venha com muito mais que isso. Mas é uma questão disso, né? Assim, o que torna algo mais raro, mais especial, né? Um Satoshi mais raro também, né? Mais especial, onde ele andou, Uhum. pseudonimimato, né? Onde aquelas coisas que a gente fala das, das coisas terem um valor diferente porque é uma questão subjetiva, né? Até mesmo no próprio Bitcoin, cara, quando a gente vai falar, você tem caras aí no mercado que não gostam de Bitcoin. Tem pessoas que são céticas em relação ao Bitcoin, você tem pessoas que compram a briga. Para Sim. pessoas diferentes, você tem o Bitcoin com valores diferentes. Eu estava conversando isso com um cara ontem, e ele estava falando comigo que ele queria comprar um Bitcoin para deixar para os filhos dele. Ele estava Uhum. querendo comprar pensando em valorização. Beleza. Mas foi o que eu falei com ele. Eu falei, cara, o valor do Bitcoin está muito além da valorização. Esquece a valorização. Pensa que ano que vem a gente tem real digital, cara, o governo chegando firme, sabe? E aí, assim, eu fui trazendo ele para essa toca, sabe? Por quê? Porque a valoração é diferente. O cara tá vendo alguma coisa para ele ganhar valor, para ele ganhar dinheiro. Eu tô vendo uma ferramenta de liberdade. E Sim, outras pessoas verão outras coisas e optarão por dar um determinado preço para aquilo. Porque elas entendem que aquilo vale alguma coisa diferente para elas. Tanto que, todo mês, um cara compra R$ 100 de Bitcoin, outro compra 500, outro compra 1.000. Por quê? Porque um ganha mais do que o outro? Não necessariamente, porque eles acham que é viável você fazer um aporte desse tamanho. O valor para eles é diferente. Então, assim, é a mesma coisa, Bitcoin em todos os casos. Mas as pessoas, elas exato, veem diferente. exato. É por isso que, né, lembra, quando eu comecei esse podcast, eu não gostava muito da ideia do uso do Bitcoin ainda. Mas hoje sou mais adepto a isso, acho que tem que se realmente construir essas rotas. E é isso também, né? Aquela coisa, tem uma pessoa que está comprando Bitcoin pensando na sucessão. Tem o cara que está comprando Bitcoin pensando em daqui 2 halvings estar rico em Fiat para comprar a mansão dele. É, Tem gente querendo comprar agora para fazer day trading, né? Assim, nas próximas 24 horas, liquidar e tal, para fazer dinheiro fiat. Tem gente pensando, ignorando o preço e pensando numa rede de pagamentos, como é feito lá em Rolante. E a gente tem situações assim que são importantes e acho que elas devem ser somadas, né? E elas devem ser propagadas, e é por isso que quem está aqui nesse episódio depois e quiser voltar e ver outros episódios, você vai ver que a gente dá ouvidos para pessoas e tenta trazer temas abrangendo todos esses pontos, né? A reserva de valor, o uso, a sucessão, né? E a gente dá esse palanque, ou enfim, esse lugar aberto para o debate para as mais diferentes formas e abordagens de trazer o Bitcoin e seu uso e tudo. É claro que não pensando né, na toca do coelho ser um lugar perfeito, né? Até porque se você for longe. ver o País das Maravilhas como é, né? É um coelho muito louco que cai num mundo desgraçado, comandado por uma rainha maluca, né? Tem um monte de problema naquele lugar, né? Um chapeleiro maluco, né? Que toma chá com Uhum. uma galera louca, né? Então é importante que a gente, né? Pelo menos a nossa abordagem é mostrar, tentar mostrar a coisa com as mais diferentes abordagens possíveis, né? Não é só que é tudo uma maravilha, né? Com certeza. Assim, mas é importante mesmo que não seja, que tudo não seja uma maravilha, mas é muito importante que a gente tenha pelo menos a liberdade de poder estar discutindo, né? Essas Uhum, ideias e tal, conforme a gente faz mesmo, não é nada tão fora disso, não. Enfim. sim.
a gente tem, né, por causa disso hoje, né, nessa questão da mais-valia e da teoria de valor subjetivo, a gente tem esse enfrentamento, são ideias antagônicas, né? Elas não se combinam, ou você entende uma e acredita em uma, ou você entende outra e acredita em outra, né? Não existe algo híbrido que dê para fazer no meio disso. Então, esse eu creio que é um divisor de águas, né? Que permitiu, por exemplo, que o Mises, em 1920, escrevesse uma obra chamada Socialismo e destroçou o socialismo, dizendo que ele não daria certo e por que ele não daria certo, 70 anos antes dele não dar certo, né? E cair na União Soviética, no momento em que todo mundo estava duvidando, porque seria a primeira vez que as ideias de Marx seriam aplicadas numa sociedade, e todo mundo estava achando que ia dar certo, ou estavam temerosos, será que esse é o fim do capitalismo? E foi justamente uma obra profunda disso, refutando os pontos básicos e principalmente esse da teoria de mais-valia do trabalho, né? Que tem a analogia muito interessante dos buracos, né? Assim, se hora trabalho é importante, quanto pagariam para um cara ficar abrindo buracos aleatórios no meio da rua por 12 horas por dia, né? Então ele teria que receber por isso, né? Já que ele Sim, trabalhou, né? e assim, se você for olhar também, né, extrapolando ainda mais, isso, se é o tempo trabalhado, né, naquela coisa, faz com que aquilo venha a valer mais, cara, e cadê a produtividade? Você fazer mais por menos, Depois é. sabe? Então eu vou me matar de trabalhar porque eu quero ficar rico, eu quero ganhar mais, né? Eu quero ter um melhor padrão, assim, digamos, entendeu? Então, sabe, e aí você vai ganhar o trabalhador, né? Tenho É, um- certeza é que nenhum um, socialista quer isso. é um negócio meio estúpido de se pensar no meio de uma revolução industrial, né, cara? Onde o grande foco era justamente ter máquinas para aumentar a produtividade humana, né? É muito louco de Mas, pensar que o cara teve essa ideia. Ninguém, tipo, deram ouvidos, né? cara, mas se você for olhar, né, essas coisas elas só agregam, né, até a própria inteligência artificial, eu diria, né? Mas Sim, enfim, vai falar, né? Depois é sim, assunto para outro momento, né? Enfim. sim. É uma das questões mais. De novo, é uma das questões que mais podem ser resumidas nisso, né? As críticas das pessoas. Ah, mas as pessoas vão ser mandadas embora e tal. É mais-valia, né? Versus teoria subjetiva de valor. Você vai dar mais valor ou vai querer pagar mais por algo menos eficiente, né? Que é pessoas sentadas no escritório, com a produtividade Uhum. padrão de pessoas sentadas no escritório, né? Apesar de ter esse fenômeno das pessoas serem obrigadas a voltarem ao trabalho presencial e mudar tudo agora, né, da dinâmica das empresas, mas tem um fenômeno acontecendo que grandes investidores já não estão mais olhando empresas com tantos mil funcionários, sei lá, 2.000 funcionários na área de tecnologia com bons olhos, né? Já tem uma coisa meio assim, isso aqui dá para ter corte, né? A gente pode ver pelo próprio Twitter. 70% de corte, todo mundo achou que o site vai ficar horrível, desprotegido e tal, né? Então teve. O cara vai lá, coloca membros da comunidade, bota meia coisa para funcionar e tá tudo muito bem, né? Pô, cara, assim, eu acho que é você querer olhar, né? Talvez as pessoas não veem o mundo como ele é, ou não conseguem ver o que realmente afeta, né? As coisas no geral, mas
É você fazer um pouco de análise. Por isso que eu sou um forte defensor de que nós pudéssemos nos dividir em comunidades bem menores do que um país no geral, né? Menor até mesmo do que um estado, porque aí Condomínios, você, né? talvez isso, porque aí você poderia ter gestões diferenciadas em locais diferentes, e aí você viu o que dava certo, entendeu? Exato. Vamos fazer por amostragem, né? Vamos fazer na prática mesmo, entendeu? Não, aqui no nosso condomínio, pô, todo mundo é assim, assim, assado, defende, sei lá, uso indiscriminado de drogas, defende. Beleza, cara, deixa que seja, e aí deixa passar alguns anos e ver como é que tá ficando. Entendeu? É, Aí, e para todos os lados, que aí pelo menos você tem um norte, né? Do que tá valendo, o que não tá. sim, o que ter dados do que está funcionando, né? É. E deixar esse valor subjetivo se distribuir na sociedade e deixar os indivíduos tomarem essas decisões, né? Então, assim, se está todo mundo de comum acordo, por que não? E aí ver se isso fracassou ou teve sucesso depois. É um excelente laboratório, sabe? A vida, né? É um Mas excelente cara, laboratório. né? Não é por mal, não, mas né, essa que é a Não? questão. Sim. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio, momento que você traz a notícia, né? Cara, a corretoras de Bitcoin começam a exigir informações sobre carteiras externas de clientes. Aconteceu na Crack. E Não só Bitcoin, né? na verdade eles pedem carteiras externas, né? A Uhum. notícia ela fala de Bitcoin porque tem que ter a chamada, né? Ah, é. Enfim, eu até fui verificar essa informação e postei no Twitter, né? O print que a Kraken mandou para usuários do UK, né? Do Reino Unido. E mandei também o print do pessoal do suporte da Kraken no Reddit falando que sim, é verídico esse e-mail que foi enviado. O que acontece? A Kraken, uma corretora enorme, também ela é sediada nos Estados Unidos, mas atende o mundo inteiro. Eu acho muito boa, por sinal, super recomendo. Ela está fazendo essa exigência de KYC de wallets externas para residentes do Reino Unido especificamente por conta de leis locais. Isso vai atingir muito rapidamente o resto da Europa, né? Então já espere isso. Mas o que eles falam? Eles pedem para que o usuário da corretora confirme que aquela carteira de autocustódia da qual ele está enviando ou recebendo dinheiro da corretora é dele. A gente não sabe como que eles querem que você confirme. Talvez é só assim, falar assim, eu confirmo, esse endereço é meu, e aí eles liberam para que você faça transferências, né, desse endereço daqui para lá. O que isso vai acarretar? Isso vai acarretar, primeiramente, eles vão saber o endereço do qual você manda dinheiro para a Kraken. Vão ter um endereço seu. Eles terão também um outro endereço para o qual você vai mandar. Pode ser o mesmo também, né? Mas, Uhum. assim, eles vão ter isso catalogado. Ao confirmar isso, você vai muito provavelmente estar abrindo as pernas para algum tipo de possível, né, se for o caso de acontecer, alguma ação judicial no futuro. Porque a corretora vai ter lá assim, não, você falou que essa carteira é sua e toma aqui. E aí eles podem usar isso como provas contra você mesmo, né? Outro detalhe, isso muito provavelmente vai afetar Monero na Kraken, que já foi deslistado da Binance, Uhum. ou talvez Monero apenas no Reino Unido, que já foi deslistado em alguns lugares da Europa. Então é de se esperar que isso aconteça, porque você mesmo validando o endereço de Monero, ele não aparece na blockchain e, né, outras questões de privacidade, né? A moeda funciona de verdade, é basicamente isso. E tipo assim, isso mostra que o Estado ele se mostra mesmo, ele quer gerar algum tipo de regulamentação maior, ele quer conseguir ter mais controle.
A gente não sabe se é porque eles entendem que não conseguem controlar os protocolos ou se é porque eles estão ainda avançando e ganhando terreno acerca disso. Controlar a autocustódia, ela é difícil, mas controlar Fiat on e off-ramp é viável, é fácil de ser feito por parte do Estado. Então, eles já conseguem Sim. controlar o Fiat on e off-ramp, que é o que você manda ou tira das corretoras para bancos, ou seja, em Fiat. E agora eles estão dando um passinho à frente no controle acerca de autocustódia. Você vai estar identificando um endereço. Quem fez o meu curso Método PAC entende que isso é um ponto de KYC a mais para aquele endereço. Existem Uhum. inúmeros métodos, obviamente, de você continuar transacionando com privacidade, mesmo tendo esse ponto de KYC aí. Mas você já vê que eles estão mostrando que isso vai acontecer. Quem se adiantar, obviamente, vai ter benefícios. É isso. Eu diria que é uma rampa a mais, né? De você tem que sacar para uma carteira que você declarou que você deixou para os caras. Você vai ter mais transações e mais dificuldade de anonimizar isso, ter privacidade nisso, né? Ter que fazer mais É, transações, enfim, colocarem uma série de coisas. exatamente. Talvez valha até um episódio a gente falar disso, mas Monero tem sido o símbolo do ataque de privacidade que os estados estão. Batalha contra a privacidade que os estados estão fazendo, né? Ele tem sido um símbolo disso, né? Tem sido. Começou, vão ser com as corretoras, vamos ver até onde isso vai. Claro que isso vai impactar no preço negativamente, não tenha dúvida disso. Mas daqui a pouco vão começar a proibir que criptomoedas surjam com questões assim, né? Que sejam, sei lá, colocadas no GitHub, entendeu? Não duvido que isso Também não duvido. aconteça num futuro breve, assim. Então, se você usar soluções, sei lá, ring signatures, não pode, entendeu? Blockchain privada, não pode. Então vai, sei lá, vão enfiar isso nos termos lá e você não vai poder colocar isso no GitHub. Então uma coisa vai ter que ser mais dificultada e mais underground ainda. Então, sim, é preciso admitir que estados estão atacando a privacidade monetária com tudo e por várias frentes. Sejam com PIX, com CBDCs, com dinheiro eletrônico, apertando bancos e agora indo para cima de moedas descentralizadas com foco em privacidade. Por Já que não houve. estão fazendo com Bitcoin, né? Isso já Entendeu? aconteceu, né? Esse ataque à criptografia antes, mas não deu certo, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos, houve essa tentativa, né? Mas não deu certo. Isso, cara, é um protocolo, sabe? É software e tal, então é muito difícil você conseguir. Sim, sim. Mas, de toda forma, a gente já vê, né? Que tem essa movimentação, olha, o pessoal quer e tudo mais, entendeu? Tem que ficar esperto. Tem que estar de olho. Bom, é isso, né? Vamos Sim, encerrando mais um episódio do Bloco Podcast. Chegou até aqui, não esqueça, deixe 5 estrelinhas, deixe o joinha se estiver no YouTube, no canal do Cripto TV. Se gostou mais ainda, quiser mandar uns satoshinhos, é só enviar para quinteiro@zebedi.gg. Ou se estiver no Fontaine, é só dar um boost direto no episódio, com seu comentário, com uma série de coisas assim. Já vai estar ajudando a gente, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.